Como engenheira-chefe, eu sou responsável pelo sistema de caldeiras de todo esse pátio industrial. É daqui que são transferidos os vapores de aquecimento para setores como linha de produção, chuveiros e cozinha, por exemplo. E para atender cada setor de forma adequada, eu preciso dominar as questões referentes à transferência de calor. Existem 3 mecanismos físicos que fundamentam os processos de transferência de calor: a condução, a convecção e a radiação térmica. A condução é um processo de transferência de calor que ocorre em um meio estacionário, que é um sólido ou um fluido estático. A convecção acontece entre a superfície de um meio estacionário e um fluido em movimento, sempre a partir de uma diferença de temperatura entre os dois. Já a radiação térmica ocorre por ondas eletromagnéticas, portanto, ele não necessita de um meio material para acontecer. Nas minhas pesquisas, eu aprendi que a transferência de calor por condução pode ser quantificada em termos de uma equação de taxa. Isso é feito a partir da lei de Fourier, que determina a quantidade de energia transferida por unidade de tempo. Quando não existe uma variação de propriedades e de condições em relação ao tempo, nós dizemos que se trata de um regime estacionário, já que a distribuição da temperatura é linear. Para calcular a taxa de transferência de calor, nós partimos da definição de fluxo, que é a taxa de transferência de calor por unidade de área. Com o auxílio da lei de Fourier, a condutividade térmica mostra a taxa de energia que é transferida por difusão, sendo que para materiais isotrópicos, a condutividade térmica independe da direção da transferência. Analisando a equação que define a condutividade térmica, eu percebi que, para um dado gradiente de temperatura, se eu aumentar a condutividade térmica do material, aumento também o fluxo térmico por condução. Comparando 1 a 1, também percebi que sólidos têm valores de condutividade térmica maiores que os líquidos, que por sua vez têm valores maiores que os gases. Sobre a transferência de calor na convecção, eu descobri que existem 2 mecanismos envolvidos no processo: a difusão e a advecção. Se a temperatura da superfície e do fluido forem diferentes, é formada uma região conhecida como camada limite térmica, na qual existe um gradiente de temperaturas desde a temperatura da superfície até a temperatura do escoamento livre. Com relação à radiação térmica, a energia emitida por uma superfície sempre é calculada em comparação com um corpo negro, que é uma estrutura hipotética que absorve toda a radiação que incidir sobre ela. A transferência de calor entre fluidos a diferentes temperaturas pode ocorrer por meio de certos aparelhos. Um exemplo são os trocadores de calor. O repórter Vinícius foi entender melhor o que são e quais as aplicações para os trocadores de calor. Acompanhe. Sabemos que para manter a qualidade dos alimentos é fundamental conhecer a forma como eles são transportados e armazenados. Para isso, foi necessário que engenheiros desenvolvessem uma estrutura com esta finalidade, como os caminhões frigoríficos e os refrigeradores, por exemplo, que utilizam o sistema de troca de calor. Os trocadores de calor estão muito presentes, como por exemplo na nossa geladeira, no ar-condicionado, no próprio resfriamento do automóvel, nos caminhões frigoríficos que transportam os alimentos, nos restaurantes industriais que têm um grande volume de alimentos para serem conservados. Todos eles só funcionam porque tem um sistema de refrigeração no seu interior e os trocadores de calor compõem esses sistemas de refrigeração. A professora ainda cita que todo trocador de calor, como este utilizado em uma geladeira, por exemplo, funciona com base em 3 mecanismos: a convecção, a condução e a radiação, processos que são importantes no sistema de resfriamento. Os sistemas de refrigeração, eles têm um fluido refrigerante funcionando dentro deles, que capta todo esse calor do interior desse alimento, e esse calor ele só é captado em função do trocador de calor. Então os trocadores de calor eles podem fazer uma troca de calor sensível, como por exemplo do alimento, que vai reduzir aí dos seus 25 graus até os seus 5 graus, como é o caso de um refrigerador comum, como, por exemplo, um ar-condicionado ou um sistema de refrigeração industrial que chega a -5, -10 graus. E para isso ele precisa executar os 3 mecanismos de transferência de calor. Muito interessante, não é? E essa foi apenas uma introdução ao estudo de transferências de calor. O assunto, porém, ainda vai longe. Então continue suas pesquisas porque essa matéria promete pegar fogo.
Bons estudos e até a próxima! Como engenheira-chefe, eu sou responsável pelo sistema de caldeiras de todo esse pátio industrial. É daqui que são transferidos os vapores de aquecimento para setores como linha de produção, chuveiros e cozinha, por exemplo. E para atender cada setor de forma adequada, eu preciso dominar as questões referentes à transferência de calor. Existem 3 mecanismos físicos que fundamentam os processos de transferência de calor: a condução, a convecção e a radiação térmica. A condução é um processo de transferência de calor que ocorre em um meio estacionário, que é um sólido ou um fluido estático. A convecção acontece entre a superfície de um meio estacionário e um fluido em movimento, sempre a partir de uma diferença de temperatura entre os dois. Já a radiação térmica ocorre por ondas eletromagnéticas, portanto, ele não necessita de um meio material para acontecer. Nas minhas pesquisas, eu aprendi que a transferência de calor por condução pode ser quantificada em termos de uma equação de taxa. Isso é feito a partir da lei de Fourier, que determina a quantidade de energia transferida por unidade de tempo. Quando não existe uma variação de propriedades e de condições em relação ao tempo, nós dizemos que se trata de um regime estacionário, já que a distribuição da temperatura é linear. Para calcular a taxa de transferência de calor, nós partimos da definição de fluxo, que é a taxa de transferência de calor por unidade de área. Com o auxílio da lei de Fourier, a condutividade térmica mostra a taxa de energia que é transferida por difusão, sendo que para materiais isotrópicos, a condutividade térmica independe da direção da transferência. Analisando a equação que define a condutividade térmica, eu percebi que, para um dado gradiente de temperatura, se eu aumentar a condutividade térmica do material, aumento também o fluxo térmico por condução. Comparando 1 a 1, também percebi que sólidos têm valores de condutividade térmica maiores que os líquidos, que por sua vez têm valores maiores que os gases. Sobre a transferência de calor na convecção, eu descobri que existem 2 mecanismos envolvidos no processo: a difusão e a advecção. Se a temperatura da superfície e do fluido forem diferentes, é formada uma região conhecida como camada limite térmica, na qual existe um gradiente de temperaturas desde a temperatura da superfície até a temperatura do escoamento livre. Com relação à radiação térmica, a energia emitida por uma superfície sempre é calculada em comparação com um corpo negro, que é uma estrutura hipotética que absorve toda a radiação que incidir sobre ela. A transferência de calor entre fluidos a diferentes temperaturas pode ocorrer por meio de certos aparelhos. Um exemplo são os trocadores de calor. O repórter Vinícius foi entender melhor o que são e quais as aplicações para os trocadores de calor. Acompanhe. Sabemos que para manter a qualidade dos alimentos é fundamental conhecer a forma como eles são transportados e armazenados. Para isso, foi necessário que engenheiros desenvolvessem uma estrutura com esta finalidade, como os caminhões frigoríficos e os refrigeradores, por exemplo, que utilizam o sistema de troca de calor. Os trocadores de calor estão muito presentes, como por exemplo na nossa geladeira, no ar-condicionado, no próprio resfriamento do automóvel, nos caminhões frigoríficos que transportam os alimentos, nos restaurantes industriais que têm um grande volume de alimentos para serem conservados. Todos eles só funcionam porque tem um sistema de refrigeração
no seu interior e os trocadores de calor compõem esses sistemas de refrigeração. A professora ainda cita que todo trocador de calor, como este utilizado em uma geladeira, por exemplo, funciona com base em 3 mecanismos: a convecção, a condução e a radiação, processos que são importantes no sistema de resfriamento. Os sistemas de refrigeração, eles têm um fluido refrigerante funcionando dentro deles, que capta todo esse calor do interior desse alimento, e esse calor ele só é captado em função do trocador de calor. Então os trocadores de calor eles podem fazer uma troca de calor sensível, como por exemplo do alimento, que vai reduzir aí dos seus 25 graus até os seus 5 graus, como é o caso de um refrigerador comum, como, por exemplo, um ar-condicionado ou um sistema de refrigeração industrial que chega a -5, -10 graus. E para isso ele precisa executar os 3 mecanismos de transferência de calor. Muito interessante, não é? E essa foi apenas uma introdução ao estudo de transferências de calor. O assunto, porém, ainda vai longe. Então continue suas pesquisas porque essa matéria promete pegar fogo. Bons estudos e até a próxima! Olá, aluno, tudo bem? Nessa primeira videoaula, iremos iniciar o conteúdo sobre transferência de calor e nessa primeira videoaula iremos falar sobre a condução de calor. Bom, basicamente o que é a transferência de calor? Nós temos que toda a energia térmica em trânsito, devido a uma diferença de temperatura, a gente chama isso de transferência de calor ou calor. Bom, dependendo da forma que essa transferência de calor é dada, a gente tem vários modos de transferência de calor. Bom, iniciamos falando sobre a condução. Basicamente é um processo de transferência de calor em meio estacionário. Esse meio pode ser um sólido ou um fluido estático. Temos também a convecção de calor, que basicamente é uma transferência de calor entre uma superfície de um meio estacionário e um fluido que esteja em movimento. E temos também o modo de transferência de calor, que é a radiação, que basicamente ela ocorre através de ondas eletromagnéticas. Basicamente a radiação ela não depende de um meio material para ocorrer. Bom, iniciando então o estudo da condução de calor, basicamente a gente tem aqui algumas aplicações da condução de calor. A gente pode estudar a condução sendo uma perda de calor em uma parede de concreto, por exemplo, quando a gente vai fazer o dimensionamento de um sistema de ar-condicionado, né, industrial ou residencial, que seja. Também estudamos a condução quando a gente quer fazer um isolamento térmico de uma tubulação. Então imaginem aí uma linha de vapor de uma indústria, né? Então a gente quer fazer o isolamento térmico dessa tubulação. Temos também um exemplo de aplicação, o emprego de aletas, para aumentar a eficiência da troca de calor de uma superfície. E, por exemplo, o resfriamento de um lingote. Então, por exemplo, a gente tem aí um material em alta temperatura e, por exemplo, a gente quer fazer um tratamento térmico nesse lingote, tá? Então, aí a gente trabalha com a condução de calor. Bom, para trabalhar essa condução de calor, a gente define a lei de Fourier. Tá? Basicamente, o que a lei de Fourier diz, né? Ela determina qual é a quantidade de energia que está sendo transferida por condução. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma parede plana, tá? Com diferentes temperaturas em suas superfícies. Tá? Então, aqui a gente tem uma temperatura T1 em uma das superfícies e uma temperatura T2 na outra superfície.
como a gente calcula essa quantidade de energia que está sendo transferida por condução. Tá? Então a gente tem o fluxo térmico por condução, é dado por menos K, multiplicado por uma diferença de temperatura, T2 menos T1, dividido por L, que seria a espessura dessa parede. Tá? Então, basicamente, o fluxo térmico, como eu disse, ele é o Q duas linhas de X, ele é dado por watt por metro quadrado, ou seja, é a quantidade, a taxa de transferência de calor que é dada em uma área. A condutividade térmica é o K dessa equação, tá? E basicamente a gente percebe aqui que nós temos uma distribuição linear de temperaturas, tá? Então, se a gente for de T1 até T2, percebe-se aqui pela parede que a gente tem uma distribuição linear. Bom, falando um pouco sobre a condutividade térmica dos materiais, basicamente ela define qual é a taxa de energia transferida por difusão, certo? Então aqui nós temos que o fluxo térmico dividido pela diferença de temperaturas vai dar a condutividade térmica. Ou seja, a gente só está isolando a condutividade térmica da lei de Fourier. Nesse gráfico, a gente percebe as várias condutividades térmicas dependendo do material. Basicamente, a condutividade térmica ela é uma propriedade do material. Então, a gente percebe que metais puros, sólidos não metálicos, têm condutividade térmica alta. Ao passo que líquidos e gases, eles têm condutividade térmica baixa. Tá? Fazendo esse comparativo, sólidos têm uma condutividade térmica maior que líquido, que é maior do que para os gases. Um caso especial seriam os isolantes térmicos, que basicamente ele tem uma condutividade térmica baixa. Bom, agora iremos estudar então a condução unidimensional em regime estacionário. Basicamente a gente vai estudar a transferência de calor entre dois fluidos que estão separados por uma parede plana. Tá? A solução geral desse exemplo de condução dimensional em regime estacionário sem geração de energia, tá? Ela é dada por essa equação. Então a temperatura é uma função de x, tá? Seria C1 vezes x mais C2, duas constantes. Tá? Então basicamente, se a gente resolver essa solução geral, para esse caso que é dado aqui, a gente chega na distribuição de temperatura, tá? Que é dada aqui do lado direito. Tá? Então a temperatura em relação a x é a temperatura da superfície 2 menos a temperatura da superfície 1, multiplicado por x dividido por L, L seria a espessura dessa parede, mais a temperatura de S1. Novamente a gente percebe que dentro dessa parede plana a gente tem uma distribuição linear de temperatura. Bom, partimos agora para o conceito de resistência térmica. Tá? Então, resistência térmica para condução, ela é dada por uma força motriz, tá? Que seria a diferença de temperatura, dividido pela taxa de transferência de calor. Para condução, seria L, dividido pela condutividade térmica vezes a área. Para convecção, a gente tem algo parecido, que daria em 1 dividido por H vezes A, o H é o coeficiente de transferência de calor por convecção. Tá? Temos também que a taxa de transferência de calor ela pode ser calculada em separado. Tá? Então, a gente pode calcular, independente do termo que a gente quiser utilizar, para o exemplo anterior. Tá? Então, temperatura do infinito em 1 menos TS1, temperatura em 1 menos a temperatura em 2, e a temperatura em 2 menos a temperatura do infinito em 2. Tá? Então, qualquer um desses termos a gente consegue calcular a taxa de transferência de calor. Podemos também utilizar o conceito de resistência total. Tá? Então, a resistência total é a somatória de todas as resistências que ocorrem para aquele exemplo que a gente estudou no slide anterior. Tá bom? Bom, para que a gente utiliza esse conceito de resistência total? Basicamente, quando a gente tem uma parede composta, ou seja, a gente tem várias condutividades térmicas diferentes em cada uma das paredes, tá? A gente utiliza esse conceito de resistência total. Ou seja, se a gente quiser calcular a taxa de transferência de calor nessa parede composta, a gente pega a temperatura do infinito em 1 menos a temperatura do infinito em 4 e divide pela resistência total,
que é o somatório de todas as resistências térmicas que a gente tem nesse sistema. Podemos utilizar também o coeficiente global, tá? Basicamente, o coeficiente global é dado por essa fórmula aqui, tá? Então, a gente tem o coeficiente global multiplicado pela área vezes a diferença de temperatura que a gente quer estudar. Basicamente, o coeficiente global ele se relaciona com a resistência total por essa fórmula, tá? Então, a gente tem que o coeficiente global vezes a área é igual a 1 sobre a resistência total. Com isso, a gente encerra essa primeira videoaula sobre a introdução de transferência de calor. Até a próxima! Olá, aluno, tudo bem? Nessa segunda aula sobre transferência de calor, iremos falar sobre convecção de calor. Bom, basicamente, como que a convecção de calor ela ocorre? Basicamente, a gente tem uma transferência de calor entre uma superfície de um meio estacionário e um fluido em movimento, tá? Bom, basicamente, a gente tem dois mecanismos de convecção de calor: a difusão e a advecção. Bom, a difusão ela ocorre com o movimento atômico e molecular aleatório das partículas e moléculas dessa substância, ou seja, é um movimento subatômico. E aqui a gente tem a advecção também, que seria um movimento global de fluido, ou seja, a gente está estudando o movimento macroscópico desse fluido. Então essa é basicamente a diferença entre difusão e advecção. Bom, a gente pode classificar também a convecção em relação à natureza desse escoamento. Então, basicamente, a gente tem convecção forçada, ou seja, é um escoamento causado por um agente externo. Então, aí no caso, a gente tem aí um cooler, um ventilador ou uma bomba hidráulica causando esse escoamento, tá? Também a gente tem a convecção natural, tá? Ou seja, esse escoamento ele é induzido por força de empuxo, ou seja, nós não temos nenhum agente externo causando esse movimento, né, esse escoamento. E temos dois casos também de convecção, que seria a ebulição e a condensação, na qual essa convecção ela ocorre uma mudança de fase da substância que a gente está estudando. Bom, para falar sobre convecção, né, para calcular esse fluxo de calor convectivo que está ocorrendo, a gente tem que estudar a lei de Newton do resfriamento. Então, basicamente, o que é que ela fala? O fluxo de calor convectivo, que basicamente é dado em watts dividido por metro quadrado, ou seja, a quantidade de calor que está ocorrendo em uma área, ela é dada por H, que seria o coeficiente de transferência de calor por convecção, multiplicado por uma diferença de temperaturas. Basicamente, é a temperatura da superfície menos a temperatura do ambiente que a gente está estudando. Então, esse fluido ele está em uma temperatura T infinito. Bom, estudando agora sobre a camada limite de convecção, vamos exemplificar com uma placa plana, tá? Então, vamos supor que essa placa ela é isotérmica e ela está com uma superfície aquecida, ou seja, numa temperatura maior do que a temperatura do escoamento, tá? Então, vamos supor que esse escoamento ele atinge essa placa, tá?
o que ocorre é que o escoamento está numa temperatura diferente da superfície que está aquecida, tá? Isso causa uma diferença de temperaturas, um gradiente de temperaturas na corrente livre. A formação da camada limite é dada exatamente pelo gradiente de temperatura que ocorre entre a temperatura da superfície e a temperatura do escoamento livre, tá? Quanto mais a gente se distancia do bordo de ataque dessa placa, mais essa camada limite ela cresce, ou seja, a espessura dela ela aumenta, ao passo de que o gradiente de temperaturas diminui. Bom, vamos calcular agora então o coeficiente convectivo local e médio para uma superfície qualquer, tá? Então, basicamente aqui a gente tem uma superfície sendo atingida por um escoamento, tá? O coeficiente convectivo médio, ele é dado por essa equação. O coeficiente médio é esse H com uma barra em cima, tá? Então, ele seria a taxa de transferência de calor é igual ao coeficiente convectivo médio multiplicado pela área da superfície multiplicado pela diferença de temperatura entre a superfície e o escoamento livre. Temos também o coeficiente convectivo local, tá? Ele é relacionado com o coeficiente convectivo médio, tá? Então aqui a gente tem a relação entre o local e o médio, tá? Para uma placa plana, ou seja, até agora a gente estava estudando uma superfície qualquer, para uma placa plana essa relação ela muda um pouquinho, tá? Então essa relação entre o coeficiente local e médio é dado por essa equação no canto superior direito. Bom, aqui nesse slide a gente tem um comparativo entre o escoamento laminar e turbulento, tá? Então aqui a gente tem uma comparação do coeficiente convectivo e da espessura da camada limite na transferência de calor por convecção sobre aquela placa plana isotérmica que a gente já estava estudando. Bom, aqui analisando esse comportamento a gente percebe que o coeficiente convectivo ele diminui, tá? Com o aumento de x, e a espessura da camada limite ela aumenta com o aumento de x, para escoamento laminar. Na transição a gente percebe que ocorre um aumento repentino desses dois coeficientes, e para escoamento turbulento, comparando com o escoamento laminar, a gente percebe que o coeficiente convectivo ele tem uma magnitude bem maior, tá? E a camada limite também, a espessura dela, ela aumenta bastante com essa mistura turbulenta, tá? Então, essa é a comparação que a gente vê esse comportamento para escoamento laminar e turbulento. Bom, além disso, a gente tem alguns parâmetros adimensionais que a gente estuda para convecção. O número de Nusselt basicamente é uma razão entre a transferência de calor por convecção e condução. A gente utiliza esse parâmetro para encontrar o coeficiente convectivo H. Então, Nusselt é igual a coeficiente convectivo multiplicado por L, um comprimento, dividido pela condutividade térmica. Além do número de Nusselt, a gente tem também o número de Prandtl, que é a razão entre a difusividade viscosa e a difusividade térmica, tá? Então, basicamente, ele relaciona a camada limite, a espessura da camada limite térmica e a espessura da camada limite hidrodinâmica, tá? Então, com isso, a gente fica por aqui nessa videoaula. Até a próxima! Olá, aluno, tudo bem? Nessa última videoaula sobre transferência de calor, iremos estudar a radiação térmica e os trocadores de calor. Bom, basicamente, qual que é a importância da radiação de calor? A gente tem várias aplicações, tanto residenciais quanto industriais, por exemplo, de coletores solares, processos industriais para aquecimento, resfriamento e secagem, e também aplicações da radiação na combustão de combustíveis fósseis,
uma das formas de liberação de calor para queima de combustíveis, basicamente é a radiação, tá? Um tema que está em voga, está em alta nos últimos tempos, o aquecimento global e o efeito estufa também são temas que envolvem a radiação de calor. Então essa seria a importância desse tema, tanto para aplicações residenciais quanto industriais. Bom, mas como essa radiação de calor ela ocorre? Tá? Basicamente a radiação é um transporte de energia que é realizado por ondas eletromagnéticas ou fótons, tá? Que está exemplificado aqui nessa figura. Bom, basicamente, como falamos já anteriormente, a radiação térmica ela independe de um meio material para ocorrer. Bom, para calcular os parâmetros que a gente quer definir para a radiação, a gente estuda a lei de Stefan-Boltzmann. Basicamente, o que ela diz? Que o poder emissivo de um corpo negro ele é dado pela constante de Stefan-Boltzmann multiplicado pela temperatura da superfície elevada à quarta potência. Então, basicamente, essa é a lei de Stefan-Boltzmann que fala sobre o poder emissivo de um corpo negro. Se a gente estiver estudando uma superfície real, né, a gente tem aí uma eficiência em relação ao ideal, que seria o poder emissivo de um corpo negro. Tá? Então, o poder emissivo de uma superfície real, a gente tem que é a emissividade, que basicamente ela é dada de um número de valores entre 0 e 1, tá? Multiplicado pela constante de Stefan-Boltzmann vezes a temperatura da superfície elevada à quarta potência. Ou seja, é como se você tivesse uma eficiência em relação ao poder emissivo de um corpo negro. Além disso, a gente também estuda a irradiação. Basicamente, a gente tem que a irradiação absorvida ela é dada pela absortividade da superfície multiplicado pela irradiação. Então, a quantidade de radiação que ela absorve é uma função da absortividade do material. Bom, entrando um pouco agora no conceito de trocadores de calor, a gente tem alguns tipos de trocadores de calor mais utilizados. Basicamente, a gente tem o tubo de calor, trocador de calor de tubos concêntricos, ou também chamado de bitubular, que seria essa primeira figura. E também temos o trocador de calor de casco e tubos. Outros tipos também utilizados seria trocador de calor de escoamento cruzado e trocador de calor compactos. Bom, para analisar esses trocadores de calor, a gente estuda o coeficiente global de transferência de calor, tá? Que é dado por 1 sobre o coeficiente global multiplicado pela área. Basicamente, nessa equação, F e Q denominam os fluidos frio e quente, respectivamente. RP seria a resistência condutiva da parede da tubulação. Em geral, ela é nula, porque a tubulação sempre é muito fina, então essa resistência é muito baixa. E aqui a gente tem também fatores de deposição, tanto na área do fluido frio quanto na área do fluido quente. E temos dois termos também de convecção de calor, tanto para o fluido frio quanto para o fluido quente. Tá? Basicamente, nessa equação, a partir dessa equação, a gente consegue calcular a taxa de transferência de calor que ocorre nesse trocador de calor, que seria Q é igual ao coeficiente global vezes a área multiplicado por uma variação de temperatura média. Essa diferença de temperatura média, dependendo da situação que a gente está, é uma diferença apropriada. Bom, falando um pouco sobre trocadores de calor com correntes paralelas, aqui a gente tem o balanço de energia que ocorre nesse trocador de calor. A diferença de temperatura utilizada aqui, apropriada, seria o ΔT ml, ou seja, a média logarítmica de temperaturas, tá? Que é dado por esse termo aqui. No gráfico a gente percebe qual é a distribuição de temperaturas, tanto da corrente quente quanto a corrente fria, em relação à entrada e saída. A única diferença do trocador de calor com correntes paralelas e correntes contrárias seria a variação de temperatura
entre 1 e 2, que é dado aqui no canto superior direito, tá? Então notem, para correntes contrárias, basicamente a gente tem o mesmo balanço de energia, a única diferença é que as correntes elas estão em sentidos opostos, tá? Então aí esse ΔT1 e esse ΔT2 vão ter diferenças entre as correntes contrárias e paralelas. Bom, com isso a gente finaliza essa videoaula sobre transferência de calor e até a próxima unidade.